ver toda a série de pessoas que devem ser dados que chegarmos a uma resposta segura sobre a questão que deu origem à pesquisa. Esses passos ou etapas devem ser percorridos dentro do contexto de uma avaliação precisa das condições de realização de trabalho sábio. O tempo disponível para a realização, o espaço onde será realizado, recursos e materiais necessários, os recursos humanos disponíveis. O que determina um trabalho, o problema que quer se trabalhar, só se escolhe o caminho quando se sabe aonde quer chegar. Elementos de uma pesquisa: problema, objeto de pesquisa, problemática a ser investigada, objetivos, o que pretende alcançar, hipótese, o que o pesquisador pensa que é a resposta, método, como a pesquisa será desenvolvida, resultado, o que a pesquisa indica, divulgação, como difundir aquele conhecimento após a conclusão da pesquisa, publicados em artigos de divulgação e congressos dos demais eventos científicos. Tipo de pesquisa: do ponto de vista de sua natureza, pode ser pesquisa básica, objetiva que gera conhecimento para novos úteis para avanço de ciência sem aplicação da prática prevista, pesquisa aplicada objetiva que gera conhecimentos para aplicação de práticas dirigida à solução de um problema específico que envolve verdades e interesses locais. Tipo de pesquisa: do ponto de vista da abordagem do problema, a abordagem utilizada refere-se à abordagem que você vai analisar dos coletados na sua pesquisa. A pesquisa quantitativa considera tudo o que pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões e informações para se classificá-las e analisá-las. Requer um uso de recursos e técnicas de estatística, percentagem, média, desvio padrão, coeficiente de correlação. Tipo de pesquisa: do ponto de vista de abordagem do problema. Qualitativa: a interpretação dos fenômenos, das atribuições e significados são procedimentos básicos de pesquisa qualitativa. É descritiva: os pesquisadores têm de analisar seus dados indubitavelmente no seu processo significativo, que são os focos principais da abordagem. Tipo de pesquisa: do ponto de vista de abordagem do problema, pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa também pode ser complementar. Observação: a principal diferença entre as pesquisas quanti e quali está na sua ênfase, porém não se excluem nem se divergem, mas pode se complementar. Tipo de pesquisa: do ponto de vista de abordagem do problema, as pesquisas eleitorais, quando são contabilizam quantas pessoas escolheram o curso de arquivologia da pesquisa quantitativa. Quando eu pergunto por que as pessoas preferiam arquivologia, quais as expectativas delas sobre o curso, a pesquisa qualitativa. Tipo de pesquisa: do ponto de vista dos seus objetivos, podem ser exploratória, descritiva e explicativa. Pesquisa exploratória possibilita explorar o objeto de estudo de modo que o pesquisador possa obter maior intimidade com o mesmo e explicá-lo. Pode envolver o levantamento bibliográfico, entrevistas e pessoas experientes no problema pesquisado. Geralmente assume a forma de pesquisa bibliográfica do estudo de caso. Quando a pesquisa se encontra na ênfase de preliminar, com a finalidade de proporcionar mais informações sobre o assunto. Pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória possui um planejamento flexível no que permite o estudo do tema sob diversos ângulos e aspectos. Em geral, envolve levantamento bibliográfico. Aqui você descreve também e explora o tema. O problema do pesquisador quando se faz a pesquisa no campo e explica algum instrumento de coleta de dados. Neste caso, são dados novos da sua pesquisa que explorou junto à sua amostra. Segundo Gil, a maioria das pesquisas realizadas com os depósitos acadêmicos, pelo menos um primeiro momento, assumem um caráter de pesquisa exploratória, pois neste momento há pouco provável que o pesquisador tenha uma definição clara do que irá investigar. Pesquisa descritiva: descreve as características de determinadas populações ou fenômenos, descreve o que já existe na literatura científica sobre o tema. Ocorre quando o pesquisador apenas existe e descreve os fatos observados por a sua interferir neles. Por exemplo, a parte do TCC relacionada ao referencial teórico visa descrever características determinadas da população, grupo, setor, fenômeno ou estabelecimento de relação entre as variáveis. Assume em geral uma forma de levantamento. Pesquisa descritiva:
Procura, por exemplo, descobrir a frequência com que os fatos ocorrem de natureza com suas características, causas e relações de outros fatos. Para coletar tais dados, utiliza-se a técnica específica, dentre as quais destacam-se a entrevista, o formulário, o questionário destas observações. Exemplo de pesquisa descritiva: pesquisa da opinião metodológica, levantamentos socioeconômicos e psicossociais. Aquelas que têm o objetivo de estudar características de um grupo, atribuição por idade, sexo ou procedência de nível, escolaridade, estado de saúde. Estuda o nível de atendimento dos órgãos públicos de uma comunidade, as que têm o objetivo de levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população. Pesquisa explicativa: quando seu pesquisador procura explicar os porquês das coisas por meio de registro de análise das classificações, interpretações, fenômenos observados, visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, aprofundando conhecimentos da realidade, porque explicar a razão e o que das coisas. Pesquisa explicativa. As pesquisas explicativas nas ciências da natureza valem-se quase exclusivamente do método experimental. Nas ciências sociais, a aplicação deste método reveste-se de muitas dificuldades, razão pela qual se ocorre também para outros métodos, sobretudo na observação. Nem sempre se torna possível a realização das pesquisas rígidas e estritas das ciências sociais. Tipos de pesquisa: do ponto de vista dos procedimentos técnicos, para que se possa avaliar a qualidade e resultado de uma pesquisa, é necessário saber como os dados foram obtidos, bem como os procedimentos adotados em sua análise e interpretação. Os ambientes em que ocorre pesquisa são muito diversificados. Também são muito diversos os métodos e técnicas utilizados para a coleta e análise de dados. Tipos de pesquisa: do ponto de vista do procedimento técnico, pode ser definidos em grandes grupos de delineamentos, aqueles que valem chamar de fontes de papel, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas, o levantamento do estudo de caso, a pesquisação e a pesquisa do participante, entre outros. Tipos de pesquisa: do ponto de vista de procedimentos técnicos, o sistema aqui é adotado pela consideração do ambiente de pesquisa, da abordagem teórica, das técnicas de coleta de análise de dados, assim define os seguintes delineamentos de pesquisa: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, estudo de caso, levantamento, estudo de campo. Tipo de pesquisa: do ponto de vista dos procedimentos técnicos, pesquisa bibliográfica elaborada a partir de um material publicado e contido principalmente em livros, revistas, publicações e periódicos de artigos científicos, jornais, boletins, monografia, dissertações, teses, material cartográfico, internet, objetivo de colocar o pesquisador em contato com o direito de todo o material já escrito sobre o assunto de pesquisa. Observação dos dados coletados na rede. Devemos atentar à confiabilidade e à fidelidade das fontes consultadas eletronicamente. Tipos de pesquisa: do ponto de vista dos procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica, também são elaborados principalmente com a base de material publicado e as pessoas referentes ao pensamento determinado. O autor que as propõe a pesquisa de posições de diversas relações de determinado assunto. Observações: os demais tipos de pesquisa também envolvem o estudo bibliográfico, pois todas as pesquisas necessitam de um referencial teórico. Algumas etapas fundamentais da pesquisa bibliográfica: escolha do tema, levantamento bibliográfico preliminar, formulação do problema, elaboração do plano provisório do assunto, a busca das fontes, leitura do material, fichamento, organização do lógica do assunto, redação do texto. O que escreve a seção da metodologia de uma pesquisa bibliográfica é exemplo de algumas informações que podem constar: tipo de pesquisa, qual tipo de pesquisa, fonte de dados, quais são as fontes de dados que foram extraídas as informações e quais as fontes pesquisadas, livros, artigos científicos, teses e dissertações. Procedimento de coleta de dados: resgata que foram feitas os dados, quais foram as consultas, quais as palavras-chave utilizadas para fazer as buscas, com os materiais recuperados foram associados, caso não são informações. Procedimentos de análise de dados: aqui você relata sobre como analisou os materiais. Foi feita alguma análise do conteúdo? Será feita alguma categorização? Alguma análise estatística de outra forma de organização de tratamento de dados? Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa documental pode ser confundida com pesquisa bibliográfica.
Destaca-se com os procedimentos de diferença desses dois tipos de pesquisa. Enquanto a pesquisa bibliográfica utiliza fundamentos das contribuições de vários autores sobre determinados assuntos, fontes secundárias, a pesquisa documental baseia-se nos materiais que não foram e não receberam ainda um tratamento analítico, ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Fonte primária. Pesquisa documental. Ainda que a relação da diferença entre a pesquisa bibliográfica e documental, Gil assinala que a pesquisa documental, além de analisar documentos de primeira mão, documentos de arquivos, igrejas, sindicatos e instituições, existem também aqueles que já foram processados, mas podem receber outras interpretações como relatórios de empresa, tabelas. A pesquisa documental, ainda em relação entre a pesquisa bibliográfica e documental. Há fontes que ora são consideradas bibliográficas, ora documentais, por exemplo, relatos de pesquisa, relatórios, boletins, jornais de imprensa, jurídicos, compilações, estatísticas, etc. Assim, compreende-se que seja considerada uma fonte documental quando o material resultado é interno à organização, a fonte bibliográfica quando for obtido nas bibliotecas ou bases de dados. Pesquisa documental. Dentre das mais utilizadas das pesquisas estão documentos institucionais mantidos em arquivos em empresas, órgãos públicos ou outras organizações. Documentos como cartas e diários, materiais elaborados para fim de divulgação como folders, catálogos e convites. Documentos jurídicos como certidões de escrituras, testamentos e inventários. Documentos iconográficos são fotografias de quadro, imagens de registro estatístico. Pesquisa documental. Em consequência com a globalização ocasionada pela internet, que pode se encontrar em registros considerados documentos e também em blogs, e-mail e até mesmo em redes sociais, com opiniões e discursos desde que ateste sua autoria. Conforme Oliveira, uma importante distinção entre a pesquisa bibliográfica e a documental. A pesquisa bibliográfica é uma modalidade do estudo da análise dos documentos de domínio científico, tais como livros, periódicos, enciclopédias, ensaios críticos, dicionários e artigos científicos. Já a pesquisa documental caracteriza pela busca da informação dos documentos que não receberam nenhum tratamento científico, com relatórios, reportagens, jornais, revistas, cartas, filmes e gravações fotográficas, entre outros materiais de divulgação. Quais as informações que constam na seleção da metodologia de uma pesquisa documental? Tipo de pesquisa. O presente estudo trata-se de uma pesquisa documental do caráter exploratório com base quantitativa e qualitativa. O local de pesquisa. A pesquisa foi realizada em uma empresa pública do Poder Jurídico localizada no município de João Pessoa. Amostra. Quais dos documentos foram utilizados como fonte de dados? Procedimento de coleta de dados. Relata como foi feita a pesquisa desde a entrada da instituição e como você teve acesso aos documentos, considerando as éticas de pesquisa faladas nos aspectos éticos que você seguiu na realização da pesquisa, quando se trata de um documento específico que requer um sigilo. Procedimento de análise de dados. Foi feita de uma análise de conteúdo para outra ética. Como você analisou os dados? Foi realizada alguma categorização e alguma análise estatística para uma forma de organização do tratamento da informação. Tipo de pesquisa. Do ponto de vista de procedimentos técnicos, levantamento. Procede-se à associação de informações de um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para que seguida, mediante a análise da quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. Quantos levantamentos e recolhimento de informações de todos os integrantes do universo pesquisado, tende-se um censo. Tipo de pesquisa. Ponto de vista do procedimento técnico. Estudo de campo. Procura aprofundamento de uma realidade específica, basicamente realizado no meio de observação direta das atividades de um grupo estudado, de entrevista ou questionários aplicados em pessoas e informações que capta as explicações e interpretações que ocorreram naquela realidade. Ainda